Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar sobre a Maratona Literária de Verão 2021. Oi, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou a Fran e vocês estão no Sonhos e Livros. Sejam todos bem-vindos ao canal. Espero que todos gostem do conteúdo que é exibido aqui pra vocês. E antes de começar o vídeo, só aqueles recadinhos básicos. Não esquece de deixar o like maroto para ajudar na divulgação do canal. Se inscrever no botãozinho vermelho aqui embaixo, caso ainda não sejam inscritos. E sem mais enrolação, vamos conversar um pouquinho sobre a MLV 2021. Bom, eu decidi participar da MLV, que acontecerá, salvo engano, do dia 9 ao dia 23 de janeiro. Então começa agora nesse sábado, o vídeo de abertura vai ao ar no dia 8, sexta-feira, às 23h30, lá no canal do Geek Freak, do Vitor Almeida. E ele que organiza sempre a maratona também, né? Ele organiza a Maratona Literária de Inverno e a de Verão. E esse ano, a maratona ela tem o tema mitologia grega. Então, ela vai se chamar Maratona Literária de Verão e a Batalha do Olimpo. Então, vou colar um pouquinho aqui das informações, né, que eu vou passar pra vocês. Vou deixar também linkado pra vocês aqui embaixo o vídeo que ele explica sobre a maratona, claro, né? Mas ele deu também uma profecia pra galera, até pro povo se pautar aí nesse tema. E a profecia diz assim: o Olimpo está em ruínas, 3 irmãos e um trono a zelar, buscando destino nas histórias e a escolha final reinará. Então, obviamente, dos 3 times que existem, um apenas sairá vencedor, o time Zeus, o time Poseidon e o time Hades, né? Então, e aí dentro de cada um desses 3 times existem 4 desafios com o nome de 4 outros deuses, né? Eu resolvi participar do time Deus Hades, porque eu acho que foi o que mais se encaixou aí nos livros que eu tinha aqui, em alguns, né, que eu tinha. E também em alguns livros que eu quero ler e também não sei. Acho que foi o que mais foi com a minha cara, assim. E aí eu pesquisei um pouquinho sobre cada deus, só pra falar um pouquinho pra vocês, pra gente fazer uma introduçãozinha no vídeo. E aí logo mais eu vou contar os livros que eu separei aqui. Não vou dizer que é uma TBR fechada, como todo mundo sabe, eu não consigo seguir TBR nenhuma. Então não adianta dizer que eu vou ler esses livros específicos ou não. São livros que eu indico que talvez eu faça a leitura, mas não sei se vou seguir, porque eu não sigo o TBR, talvez eu mude no meio da maratona, mas são livros que eu quero muito ler e que acho que couberam em alguns desafios aqui. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o deus Hades, né, que é conhecido aí como deus do submundo. É também um deus que, né, dizem que é aquele que não pode ser visto. Ele era um deus muito rico, e ele raramente vinha à superfície, então ele sempre ficava lá no submundo cuidando de tudo. E o trono dele lá, parece que entre os deuses, né, olimpianos, era um dos que sempre estava vago. E aí o deus, né, o Hades é o que vai comandar, né, o barco todo aí, que vai comandar o time. Mas para isso existem 4 desafios com nomes de outros 4 deuses. O primeiro deles, né, a primeira delas no caso, porque aí é um time composto aí por 3 deusas e um deus, né, um homem. Então, a primeira das deusas é a deusa Perséfone. Então, a primeira das deusas que ele deu lá no desafio é a deusa Deméter, que é conhecida como deusa da agricultura, e tem uma história aí com a filha dela, a Perséfone, que eu já vou contar um pouquinho mais pra vocês, que também faz parte desse time. Então vou contar um pouquinho sobre a Perséfone para daí explicar sobre a deusa Deméter. A deusa Perséfone, ela é conhecida como deusa mística ou deusa da primavera. E o mito aí que ronda, né, essa deusa é de que o deus Hades, que é o chefão aqui do grupo, o deus do submundo, que ele sequestrou a deusa Perséfone e levou pro submundo com ele. Mas ela acabou se envolvendo aí com ele, ela gostou. Mas a mãe dela, a deusa Deméter, ficou aqui na Terra e ela ficou muito triste. Ela, como era a deusa da agricultura, ela que comandava aí o solo e tudo mais. Então, como ela ficou triste, os solos não produziam mais. E aí, né, surge o mito que fez tudo inverno, fez tudo outono, tudo frio, nada dava, enfim. E aí fez-se um acordo
né, em que em alguns meses do ano a Perséfone passaria com a mãe Deméter e outros meses do ano ela passaria com Hades lá no submundo, né, como rainha do submundo. E aí os meses que ela passa na Terra são os meses em que se tem verão, em que se tem primavera, e os meses que ela passa lá no submundo são os meses de inverno e outono. Então esse aqui é o mito aí, né. A terceira deusa também que está envolvida aí nesse nosso grupo é a deusa Hecate. Ela é conhecida como representante da magia e da bruxaria. É conhecida também como a deusa das passagens. Então, por isso que a maior parte das representações dela é com uma tocha na mão e uma chave na outra. Porque dizem que ela abre os caminhos. Então, ela vai aí pelo escuro, né? Iluminando o caminho e enfim. E tanto é que diz, né, a lenda aí, diz os mitos, né? Que foi ela quem auxiliou Deméter para ir buscar a filha dela. Então ela que foi indo, iluminando o caminho e abrindo também o caminho com a chave dela para poder chegar lá no submundo. Há também, né, quem diga, ela também se personifica no cão lá, no guardião do submundo, né, aquele cão de 3 cabeças. E que ela ficou um tempo lá cuidando e controlando a entrada no submundo, não sei. Foi o que eu pesquisei aí sobre eles. E por fim, o único deus aí da história toda, né, é o Dionísio, que é conhecido como deus do vinho e do êxtase. Ele é um deus relacionado à fertilidade também. E ele foi perseguido, era um deus perseguido por Hera. E também conhecido como deus dos excessos, que era muito cultuado aí nesses bacanais, nessas coisas aí. Então acho que são esses os 4 deuses que vão compor aí o time Hades. Então a gente tem a deusa Deméter, Perséfone, Dionísio e Hecate. Então 4 deuses aí para compor e cada um tem o seu desafio. O desafio da deusa Deméter é ler um livro que faça parte de uma série. Eu separei 2 para esse desafio, porque um deles também vai se enquadrar em outro, mas eu separei 2, não sei se o primeiro seria também. Então eu peguei aqui Lady Killers, o volume 1, é uma série, mas é um quadrinho, eu acho que conta. Então eu separei esse aqui para fazer a leitura, pro desafio da deusa Deméter, e separei também o volume 1 dos Garotos Corvos. Então vou começar aí 2 séries, e vamos ver o que vai dar. O desafio de número 2, que é da deusa Perséfone, é o seguinte: ler um livro único de um autor que já publicou vários outros livros. Para esse desafio, eu vou ler o livro do desafio conjunto também, que até esqueci de falar no começo, mas vai ter também um desafio de leitura aí conjunta, que cada deus tem um livro específico. Então eles escolheram livros que estariam disponíveis no Kindle Unlimited, para quem assina, até para ficar mais barato pra galera. E eu vou ler o livro, então. O Fundo é Apenas o Começo, do Neil Shusterman, que parece que vai contar a história aí de um garoto que sofre, né, de esquizofrenia. E vamos ver o que esse livro vai nos trazer. Vou deixar pra vocês a capinha aqui do lado. Não sei ainda se vou ler no Kindle Unlimited ou se eu vou adquirir o livro físico. Parece que tem bastante, algumas ilustrações aí que o próprio filho do Neil Shusterman fez, que parece que ele sofre, né, de esquizofrenia. E eu não sei, talvez eu adquira o livro físico até para ter essas ilustrações e tudo mais. Vamos ver. O desafio de número 3, que é o desafio do deus Dionísio, é ler um livro de ficção adulta. E para esse desafio de ler um livro de ficção adulta, eu separei 2 livros. Um deles mais voltado aí para o caráter do deus Dionísio, né? E como dizem que ele era o deus do êxtase, o deus do excesso, relacionado também à fertilidade e principalmente essa questão do excesso mesmo. Eu acho que o primeiro livro cabe muito bem nessa questão dele aí, mais pro lado um pouquinho mais sensual, digamos assim. Então eu separei aqui Se Beber Não Ligue. É um romance adulto, mas entra como ficção também, porque não é um livro verídico, né? Não tem fatos reais nem nada. Então eu separei esse aqui, que eu acho que dá pra encaixar, e separei um outro aqui que não tem nada a ver com essa relação do Dionísio, mas que também é uma ficção, que é O Segredo de Rose Gold. E acho que é um livro um pouco marcante aí. E aí vai falar a história de uma mãe, né, que parece que dava remédios pra filha, ou sempre dizia que a filha inventava, né, que a filha tinha uma doença. Enfim, é uma relação aí meio familiar bastante controversa. E vamos ver o que esse livro vai nos trazer. Por fim, mas não menos importante, nós temos o desafio de número 4 da deusa Hecate, que é ler um livro com elementos mágicos.
Um livro com elementos mágicos que eu separei aqui, que eu acho que se enquadra nesse quesito, é o livro dos Garotos Corvos, por isso que eu falei que eu ia colocar ele lá naquele primeiro desafio, coloquei ele aqui nesse último também. O Geek Freak já falou, né, o Vitor Almeida já disse que um livro pode cumprir mais do que um desafio também, mas aí eu separei esse aqui, eu não sei se eu vou ler os dois pra todos os desafios, ou se eu vou ler pra esse desafio só esse, não sei ainda. E muito provavelmente eu não sei se lerei todos, são... Aqui eu tenho 4 físicos, e aí tem mais esse do Neil Shusterman, que além de compor aí o meu segundo desafio, que é o desafio da deusa Perséfone, né, que é ler um livro de um autor, um livro único de um autor que já publicou vários outros. Acredito que seja um autor que já tenha publicado séries, por isso que agora pede um livro único. E também ele vai cumprir aí o desafio da leitura conjunta do deus Hades, né, do time do deus Hades, que é ler esse livro do Neil Shusterman, que foi o livro que eles escolheram para cumprir esse desafio. Então, esses são os livros que eu, a princípio, separei para ler na Maratona Literária de Verão de 2021. Como eu disse, não me dou bem com TBR, não sei se eu vou ler só esses livros. Eu tenho outros livros aí para ler também, então o mês de janeiro vai ser assim, ó, pequenininho. Ele começa no mês das minhas férias, né, começa durante as minhas férias do dia 9, que eu já estou em férias desde o ano passado, então, e as minhas férias terminam no dia 19, dia 20 eu já preciso voltar ao trabalho. Eu pretendo ler a maioria desses livros até o dia 19, porque aí depois a coisa fica um pouquinho complicada, né, os meus horários, eles diminuem e vamos ver o que vai acontecer. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que se você ainda não deu aquele joinha maroto, deixa o joinha maroto que me ajuda demais na divulgação do canal. Se ainda não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo e ative o sininho, assim o YouTube vai te avisar de todos os novos vídeos do canal. Lembrando que essa semana, até o dia 10, nós temos vídeos todos os dias, exatamente. Devido aí à demanda, eu acredito que os próximos vídeos eu vou postar todos à noite. Não tem horário definido ainda para postar à noite, vamos ver qual horário vai se enquadrar aí melhor para todo mundo. E por hoje é só. Beijo grande no coração de todo mundo, fiquem com Deus e até amanhã.